Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações para vocês se tornarem verdadeiramente milionários na bolsa. Eu tô falando aí de multiplicar apenas 10 mil reais em mais de 1 milhão de reais. Estamos falando de uma multiplicação de capital de mais de 90 vezes, pessoal. Já imaginou isso? Multiplicar seu capital em 100 vezes? Você poderia transformar uma ninharia e um verdadeiro aí montante de recursos. E essas ações estão aqui faladas pelo mercado, mas existe um ponto escondido que pode fazer ali trazer um excelente retorno olhando para longo prazo. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu posso trazer tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. De fato, multiplicar o seu capital de 10 mil em 1 milhão é uma ambição extremamente elevada. Porém, pessoal, parece sensacionalista, mas é possível, tá? Desde que você esteja olhando para longo prazo. E para isso, a gente vai utilizar a nossa queridíssima calculadora de juros compostos, porque o juro composto longo prazo, ele pode transformar um recurso bem pequeno em um montante bastante substancial. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, ó, 10 mil, vamos colocar que a gente multiplica esses 10 mil em 20% ao ano. Fica uma rentabilidade relativamente equilibrada, nem tanto baixa quanto 15%, também não muito alta, de 30% a 40% ao ano. A gente vai colocar aqui uma rentabilidade razoável, que dá para você conseguir investindo em ações aqui no Brasil. Por se tratar de um país emergente, você consegue sim uma rentabilidade mais elevada do que os países envolvidos, que a bolsa que acaba sendo mais barata e acaba trazendo distorções de preços temporárias em boas empresas. Se você coloca em 10 anos isso, supondo que você não aporte nada, até porque a gente quer multiplicar esse capital sem aportar nada, né? Você teria 61 mil. Você vai falar, parece pouco, mas coloca aí, ó, 20 anos no tempo. Olha já no que se transforma isso, pessoal. Você vê o poder de juros compostos, 383 mil reais. Você tá vendo que pulou muito rápido. Se você coloca 30 anos, mesmo que você não faça nada com esses 10 mil, você já transformou em 2,3 milhão. Isso que eu tô colocando uma rentabilidade de 20% ao ano. Você pode conseguir mais. A exemplo das ações que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo deram 25, 30, até mesmo aí 35% ao ano em alguns períodos. Então perceba que dá para conseguir. Porém, é claro, é preferível que além dos 10 mil, você consiga aportar um valor mensal. Olha a diferença que faz se você aporta, por exemplo, 1.000 por mês. Vamos supor que você consiga investir 1.000 por mês, você transforma em 17 milhões em 30 anos. Perceba que o aporte, principalmente para você que está começando a carteira, faz um diferencial bem expressivo, tá? E que você consiga manter esse aporte no médio e longo prazo. É diferente para quem já tem muito dinheiro, para quem já tem ali 100 mil, 200 mil, 1 milhão, a coisa já fica mais fácil. Mas se você que tá 10 mil, 5 mil, 20 mil, que tá começando agora, precisa sim manter um aporte, porque ele aí vai fazer uma diferença muito interessante, principalmente aí para vocês que estão começando agora na Bolsa de Valores, tá? Pessoal, sem mais enrolação, a primeira ação dessa lista, que pode transformar aí 10 mil em mais de 1 milhão, são as ações do Banco do Brasil. Pessoal, o Banco do Brasil, todo mundo agora tá falando mal, tá? Todo mundo tá falando que tá passando dificuldade com o agronegócio, tá sofrendo problemas, tá sofrendo aí com a alta da inadimplência, pagando um dividendo módico no curto prazo, um dividendo baixo, mas ninguém fala para vocês que Banco do Brasil, olhando para longo prazo, foi uma tese muito vencedora. Quer ver se você pega aqui, ó, você coloca, né, o código das ações BBAS3, se você olha para o curto prazo, você vai pensar, ah, uma ação perdedora, mas olha no longo prazo. Isso que eu só tô olhando aqui para valorização. Para quem comprou Banco do Brasil lá nos anos 2000, você teve a oportunidade de comprar a ação até mesmo em 50, 30 centavos. Aí, ó, se você olhar apenas para o critério de valorização na ação, para o preço de agora, o Banco do Brasil
se valorizou aproximadamente 4.739%, pegando ali dos 50 centavos. Se você coloca uma taxa anual composta, você vai pensar uns 15, 14% ao ano aqui, se a gente colocar em taxa composta. Porém, ele pagou dividendos. Somando os dividendos do período, o Banco do Brasil deu um retorno de mais de 14.000 a 15.000% no longuíssimo prazo, que dá aí, usando a taxa equivalente, eu vou fazer de cabeça que eu não quero me alongar muito nesse vídeo, tá? Fica mais de 20% ao ano no período. O Banco do Brasil, desde o Plano Real, ele gerou 25% ao ano de rentabilidade. Isso para você que comprou nas baixas. Imagina você ter conseguido em Banco do Brasil, supor que você tenha aplicado 10 mil, mantido R$1.000 por mês, durante aí, foi 26 anos no tempo, desde o Plano Real, e você conseguiu 25% ao ano, que foi justamente a rentabilidade que o Banco do Brasil entregou nesses últimos 26 anos de bolsa. Logo, você teve aí um patrimônio de 20,8 milhões. Você já teria se aposentado com ações do Banco do Brasil, mais do que se aposentado, né? Porque 20 milhões de reais te proporciona aí mais ou menos, né? Se você coloca aí 10 milhões, vai te dar ali 100 mil no mês. Dos 20 milhões vão te dar 200 mil mensais. Você já está mais do que aposentado aqui no Brasil, podendo usufruir da renda e também retroalimentar a carteira com metade dos proventos. Aí você usa aí como você quiser. Mesmo assim, você atingiu a liberdade financeira. E hoje eu acho que o Banco do Brasil tem muito potencial. Por quê? Primeiro que ele está abaixo do valor patrimonial. Apenas para o Banco do Brasil regredir o valor patrimonial, você já teria um prêmio, porque a ação teria que se valorizar pelo menos uns 30%. Muito abaixo do preço justo. Se a gente pegar aqui, ó, o preço-lucro projetado do Banco do Brasil nesse ano, fica aqui de 6 vezes. Geralmente em mercados de bull market, o banco é cotado por 12 vezes lucro. Então se você dividir por 6, você tem um potencial de alta de mais de 100%. A ação poderia dobrar na cotação. Fora que se você usar a velha fórmula de 1 menos payout vezes ROI, o ROI médio do Banco do Brasil fica de 15% ao ano, você tem aqui crescimento do lucro, mais dividendo e mais reaplicação do provento e uma leve valorização na ação, você poderia ter 22% ao ano na média com o Banco do Brasil, olhando lá na frente, tá? Então perceba aí também que é uma ação muito vencedora. Para você que está olhando aí para médio e longo prazo. E pela minha sorte na carteira do canal, o Banco do Brasil é a minha maior posição. Eu tenho 44,7% da carteira nas ações do banco. Eu acho que do setor bancário, ele é a empresa aí, pelo menos dos bancos maduros, né? Os bancões grandes que pode trazer a maior rentabilidade. Justamente por essa volatilidade, o Banco do Brasil proporciona muita sopa, trazendo para nós aí um potencial de crescimento expressivo lá na frente. Segunda ação aqui dessa lista, que eu acho que pode transformar esses 10 mil em mais de 1 milhão no longo prazo, as ações do Banco Itaú. O Itaú, pessoal, ele é um banco de muita qualidade. Diferentemente do Banco do Brasil, ele não sofre com ciclos defeituosos de inadimplência, porque ele não fica oferecendo crédito subsidiado pelo governo, ele não tem aí, né, uma grande participação no agronegócio. O agronegócio é cíclico, então faz com que o Banco do Brasil tenha anos bons e anos ruins. Já o Itaú não. Por ele ter uma carteira de crédito muito para corporate, empresas ali de grande porte, ele tem aí uma baixa inadimplência. Então você pode prever que o lucro do Itaú será muito mais linear no longuíssimo prazo. O Itaú, na média, desde o Plano Real, ele trouxe ali seus 20 a 21% ao ano, tá? Um pouco menos que o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é mais cíclico, por isso que você tem um retorno maior. Mesmo assim, 20% ao ano é muito bom. E perceba que para você que comprou Itaú nos últimos 10 anos, você conseguiu mais do que 25% ao ano, conseguiu os 28% ao ano no período. Vamos ser realistas. Supor que o Itaú te traga aí uns 21% ao ano para os próximos 26 anos, tá? Você tá olhando para longuíssimo prazo, mas para você que tem aí pouco capital, você investir 1.000 por mês, você consegue transformar em 10 milhões. Olha só, e se você colocar 15 anos no tempo, você atinge sua meta. Você consegue aí, né, chegar a mais de 1 milhão de reais em 15 anos no tempo. Por isso que eu falo, pessoal, mesmo para quem tem pouco dinheiro, há uma luz no fim do túnel. Se você alonga o prazo e tiver paciência em investir, você vai sim atingir um bom patrimônio e uma boa renda passiva. E hoje o Itaú poderia estar barato, mesmo após a alta nas ações. O banco ainda negocia com ágio, porque ele tem um lucro projetivo para 2026 de 53 bilhões. Se você pegar o valor de mercado atual e dividir por 53, você tem aqui um PL de 9. Na média, o Itaú é cotado por 13, então você já teria um prêmio da ação se valorizar 44%. Fora que se você jogar 1 menos payout, tá? Que fica na média aqui, ó, de 50%, vezes ROIC, que é de 17% ao ano, você tem 8,5% ao ano de crescimento no lucro. Somado com dividendo de 7, mais uma taxa de reaplicação, você tem 19 a 18% ao ano. Eu acho que vai gerar uns 20, tá? Porque o Itaú vai conseguir crescer mais. Ele tá numa fase de crescimento agora mais expressiva. O Itaú pode crescer mais sim o seu lucro e te proporcionar ali muito próximo de 20 a 21% ao ano no longuíssimo prazo, que já é sim uma rentabilidade bem acima da média. Tanto essa dívida, essa aí, né, rentabilidade será advinda dos dividendos, consequentemente também com potencial de
de apreciação nas cotações, da reprecificação de múltiplos pelo mercado. E no longo prazo a gente sabe que a valorização mais dividendos acaba fazendo uma diferença substancial. E por minha sorte, o Itaú também é a minha maior posição. Perceba que tirando o Banco do Brasil, ele representa a maior fatia da carteira. 26,5% da carteira está nas ações do Itaú, o que representa um valor de financeiro de R$ 62 mil, 1.392 ações do banco, tá? Terceira empresa que eu acredito que possa ter um potencial de rentabilidade, mas essa daqui é mais arriscada. Por quê? Porque o Banco do Brasil e o Itaú, eles são estruturais, são bancos que nunca vão quebrar. O Banco do Brasil é líder no crédito agrícola e o Itaú é líder aí no crédito privado, na parte corporativa. Que estamos falando do Bradesco, é uma tese mais arriscada porque o Bradesco, ele perdeu espaço para o Itaú no longo prazo, tá? Então assim, pessoal, ele vale menos que o Banco do Brasil e Itaú, não de valor de mercado, em valor de ativos, tá? Se você pegar ativos totais nos bancos, o Bradesco é o terceiro maior. O primeiro é o Itaú, o segundo é o Banco do Brasil e o terceiro é o Bradesco. Então perceba que o Bradesco ele fica atrás. A rentabilidade foi bem medíocre, enquanto o Banco do Brasil em 10 anos gerou 580%, 550%, o Itaú gerou 1.100%. O Bradesco, mesmo pegando numa lupa de longuíssimo prazo, desde lá do Plano Real, ele perdeu para o Banco do Brasil e perdeu para o Itaú. Por quê? Porque o Bradesco, pessoal, ele tem um ROI muito baixo. Perceba que a média do Bradesco é negociar com ROI na faixa de 12% a 11%, enquanto o Banco do Brasil negocia com 15% a 16% e o Itaú negocia com 17% a 19%. Então perceba que é sim uma diferença bem grande. Mas se você está olhando para uma oportunidade cíclica, bituca de charuto, ele parece ser uma oportunidade interessante. O que eu faria na carteira, tá? Eu se tivesse estruturando minha carteira do zero, se fosse só para ter essas três, eu colocaria mais ou menos ali uns 40% no Banco do Brasil, uns 40% no Itaú e colocaria uns 20% no Bradesco, tá? Justamente aí, vislumbrando essa oportunidade mais cíclica. Se você observar pelo indicador do Graham, supondo a recuperação, até porque a gente sabe que o Bradesco é cíclico, muito voltado para a carteira de pessoa física na parte ali de baixa renda, é por isso que ele tem essa ciclicidade na inadimplência. Então, pela carteira de crédito dele ser muito voltada para baixa renda, consequentemente, né, o público baixa renda, quando há uma alta na taxa Selic, esse público tende a ser muito impactado, porque uma alta da Selic já é para um país fraco na atividade de crédito. A classe média baixa já tem um poder aquisitivo baixo para ficar aí pegando empréstimo, o Bradesco vai ser prejudicado. Porque se o cliente pegou ali um empréstimo, finge assim, de mais de 100 mil, o Bradesco não vai conseguir cobrir essa parte com os calotes. Isso aqui é apenas um exemplo, claro que a gente está falando de bilhões, né? Porque são vários clientes mutuamente dentro do banco. Então assim, pessoal, uma alta da Selic prejudica a inadimplência e o Bradesco tem que cobrir calotes, consequentemente aí o lucro fica estagnado e até pressionado no longo prazo. Não é à toa, quando você pega aqui, ó, o lucro líquido do Bradesco no longo prazo, perceba que o lucro líquido do banco está de lado há muito tempo, tá? Não tem crescimento, só fica de lado. Uma época cresce, depois cai. O Banco do Brasil não, mesmo com a ciclicidade do agro, ele cresce o lucro a uma taxa interessante. O Itaú a mesma coisa, já o Bradesco é o único banco que incumbente que fica com o lucro líquido lateralizado. Mas se a gente está olhando para uma oportunidade de swing trade, parece ser uma boa, tá? Porque se você pegar aqui, ó, o lucro líquido projetivo para 2026 é de 24 bilhões. Então você vai pegar esse lucro aqui e dividir pela quantidade de ações do banco, que é de 10,59. Então você tem 2,26. Memorize bem. 22,5 vezes 2,26 vezes VPA, valor patrimonial, que é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações em circulação no mercado, que fica aí, né, consequentemente, o VPA da ação em 16,84. Então você tem um preço justo de R$ 29,00. Traria um potencial de alta nas ações do Bradesco, aproximadamente aí em 72%. Fora que o dividendo tende a ser alto, porque se o banco continuar pagando seus 70% de payout nesse momento favorável que está na carteira de crédito, com o Noronha estancando a inadimplência, por isso que eu falo, pessoal, Bradesco é mais bituca de charuto, por quê? Ele não é qualidade, tá? Buy and hold clássico, é muito melhor você focar em Banco do Brasil e Itaú, porque o Bradesco depende de uma gestão muito afiada, de uma gestão muito boa na concessão de crédito. Se pega uma gestão, por exemplo, do Banco do Brasil, que errou na mão, vai ferrar o Bradesco inteiro, tá? Então, Banco do Brasil só tá aguentando isso aí porque ele é uma boa empresa, uma empresa que já tem capilaridade, já tem um índice de eficiência baixo. O Bradesco não. O Bradesco, ele é mais fragilizado na sua carteira de crédito. Então, se ele pega uma gestão não muito favorável, pode acabar aí trazendo um prejuízo temporário para os acionistas, tá? 16,8 de aqui, basicamente, né? Você tem aí um banco negociando com um PL baixo e também com uma boa perspectiva de valorização. Você pega aqui, ó, né? Preço justo das ações do Bradesco, fazendo novamente o nosso cálculo, você pega o LPA, lucro líquido, né? Dividido aqui, ó,
pela quantidade de ações, só para a gente refazer aqui o cálculo, para a gente ver o potencial. A gente sabe que é mais ou menos uns 74, 84%, se não me falha a memória. Então você já percebe que o Bradesco poderia se apreciar fortemente e trazer aí um bom retorno sobre o capital investido. Agora, qual que seria a perspectiva de crescimento? 1 menos payout, Bradesco aí, payout de 70%, vezes ROI, na faixa que vai ser ali de 15%, tá? Então você pode prever que o lucro líquido do Bradesco cresça a uma taxa de 4,5% a 5% ao ano. Somado a um dividendo de 8%, mais uma taxa de reaplicação, o Bradesco pode te trazer no longuíssimo prazo uns 15%. É por isso que eu não prefiro. Eu prefiro aproveitar mais no caso de Bituca de Charuto mesmo, que é comprar na baixa e vender na alta, tá? Por quê, pessoal? Não dá para buy and hold. Perceba que temos bancos melhores. Essa daqui é minha opinião. Por isso que eu coloco uma posição menor, porque é uma tese mais arriscada. Você pegar Bradesco na baixa é outros 500, tá? Você pegar o banco quando tá com dificuldade, você vai ganhar muito dinheiro. A ação vai subir forte, vai pagar dividendos. Mas se você está olhando para o banco aí para anos na sua carteira, de 10, 15, 20 anos, eu não acho uma tese interessante. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão, tá? Para quando tava ali a R$11, parecia ser uma boa ideia. Mas assim, para que focar em Bradesco, sendo que você tem um Itaú e um Banco do Brasil te proporcionando um retorno bem mais linear e sem tanto trabalho? O Bradesco vai exigir muito mais a sua atenção e tem os momentos certos de comprar e o momento certo de vender. A não ser que passasse por uma melhora estrutural drástica, coisa que não vai acontecer, pessoal. Já é da natureza do branco sofrer aí esses cenários cíclicos, tá? Queda da rentabilidade advindo da alta da inadimplência no setor de pessoa física. Então assim, eu prefiro particularmente o Banco do Brasil e o Itaú para médio e longo prazo. Mesmo assim, é uma ação que você comprando no momento certo pode multiplicar sim o seu capital em várias vezes. Nada se trata de recomendação. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, aqui ela é uma planilha totalmente vitalícia, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. E detalhe que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. E você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações aí do Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Em particular, na carteira do canal, eu só possuo o Banco do Brasil e o Itaú. O Bradesco poderia até ter, mas num preço muito mais baixo. O Bradesco eu acho muito arriscado, prefiro comprar abaixo do valor patrimonial. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!